Deus é como um pai. Você, desculpa o exemplo esdrúxulo, né? Mas você alguma vez, se a sua menininha de quantos meses? 8 meses? 9 meses. Se ela cair no chão, você vai brigar com ela, jogar ela lá fora na rua pra alguém pegar e levar embora? Não. E você é um ser humano, né? Agora imagina Deus, o amor que Ele tem perfeito por nós. Você ama a sua filha, obviamente, mas ama como um ser humano frágil, falho, né? Nós somos pecadores limitados, né? Se você não consegue nem pensar fazer uma coisa dessa, né? Nunca. Nem você, nem a sua esposa. Imagina Deus, né? Sim. Você sabe que Santo Afonso, Cleuber e quem está em casa, Santo Afonso dizia que o inimigo, ele é especialista em 2 coisas. Primeira, te tentar. Não, vai lá, faz isso aí. Todo mundo está fazendo. Comete esse pecado, trai, faz aquilo, outro. E a segunda coisa na qual ele é especialista, dizia Santo Afonso Maria de Ligório, é nos acusar. Primeiro ele nos tenta, nos convence ao pecado. E quando nós pecamos, ele começa a nos acusar. A Bíblia o chama de o acusador, né? Tá vendo? Você não vale nada. E Deus não te ama mais não. Você pecou de novo. Mas é o mesmo exemplo do pai com a filha, né? Sim. A filha caiu, você vai levantá-la, né? Nessa fase ela acha que ela já pode tudo, não é verdade? Ela acha que tá correndo, que já virou Homem-Aranha lá, só quer subir na parede. Se você deixar, sobe na parede, né? Sobe. E a gente às vezes é assim também, né? Sim. Deus só vai olhando. Você tá andando, deixa esse menino vai cair um tombo. Só que a coisa que eu acho mais interessante é a confiança. Sim. Porque ela cai, mas ela cai sabendo que a gente tá lá. Você vai levantá-la. Então, assim, ela não preocupa em cair. E você sabe que o que mais o inimigo quer roubar da gente é isso, a confiança. Sim. Porque você que tem fraquezas, caiu talvez num pecado, saiba disso. Deus não vai descartar você, nem vai jogar pela privada e dar descarga. Porque você cometeu um pecado, ao contrário, Ele te ama. E Deus sabe que nós somos frágeis, que nós estamos aprendendo, né? Sim. Você sabe que às vezes os nossos retrocessos também nos ensinam muito, né? O tema de hoje é as frustrações. Se você for analisar, Cleuber e quem está em casa, onde a gente mais aprende não é nas, como diz o livro do Eclesiástico, não é nas festas, né? Mas é nas provações. A gente precisa da provação, do sofrimento para crescer. O ser humano é assim. Sim. Algumas quedas, elas são parte do processo. Então não desista de você, porque Deus não desiste. Nunca. A passagem de hoje é uma passagem que eu particularmente gosto muito, que é o lema da minha ordenação diaconal, que é 2 Coríntios 12, versículos, a partir do versículo 7, na verdade. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Falando sobre frustração, eu quero começar com essa passagem. É uma das confissões mais bonitas de São Paulo em todo o Novo Testamento, né? 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. Mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E eu me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu sou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus na Sagrada Escritura, que é sempre a nossa bússola. Veja bem, hoje falando sobre as frustrações, o padre trouxe esse versículo no qual, uma confissão de São Paulo, né? Ele disse: olha, muitas coisas grandes foram me reveladas, mas permanece um espinho na minha carne, um anjo de Satanás a me esbofetear. Você sabe que os teólogos, os estudiosos da Bíblia até hoje, todos os séculos, né, no qual a Sagrada Escritura tem sido estudada, eles não chegaram num consenso para saber do que Paulo estava falando, né? Ninguém sabe o que era esse espinho na carne. Se era um pecado moral, se era um pecado espiritual, se era uma doença, uma enfermidade, se era uma fraqueza afetiva sexual, se era... Ninguém sabe o que era. Mas o que Paulo fala com clareza é que, apesar dele ser Paulo, o grande Paulo, Deus ainda permitiu que ele lidasse com fragilidades, com secretas frustrações, talvez, né?
Mas isso não foi que Deus o tivesse abandonado. Não aconteceu porque Deus o tivesse abandonado. Ao contrário, Paulo disse: olha, tem um espinho na minha carne, um anjo de Satanás a me esbofetear. Eu roguei 3 vezes ao Senhor que me afastasse, que o afastasse de mim, né? Mas Deus respondeu: basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que a minha força, o meu poder se manifesta. E você sabe que Paulo se tornou quem ele era, um grande evangelizador. Mas ele não deixou de ser uma pessoa com o temperamento que tinha, que era um temperamento irascível, forte. Não deixou de ter a própria história, talvez as feridas da história, com o pai, com a mãe, os abandonos, as lutas. Não deixou de ter as más tendências, as tendências genéticas, né? Que a gente herda no pacote, né? Do pai, da mãe. Ele não deixou de ser uma pessoa. Esse espinho na carne pode ser sinônimo de frustração, de uma frustração. Como aconteceu com Moisés. Deus deu a Moisés um poder maravilhoso de fazer aquilo que nós chamamos no estudo da Bíblia de pragas do Egito, né? As serpentes, a lepra, de abrir o mar vermelho, né? Dividi-lo em 2. Mas apesar de Deus lhe ter dado todo esse poder, esse conhecimento, Moisés permaneceu gago. Tanto que Moisés disse: Senhor, eu não consigo me comunicar bem com o faraó porque eu sou gago. É como se Deus estivesse falando para Moisés o que falou para Paulo: basta-te a minha graça, porque o meu poder age melhor na fraqueza. Porque a nossa fraqueza, o nosso espinho na carne, a frustração aqui, que é um sinônimo de espinho na carne, ela sempre nos lembra de onde nós viemos, do barro que nós fomos criados. E a nossa fraqueza sempre nos deixa na condição de dependência de Deus. Porque Moisés se tornou um grande líder, mas ele não deixou de ter as feridas interiores dele. Ele nasceu num contexto dificílimo, ele foi adotado, longe dos seus, não pôde viver como judeu, como a sua família, numa terra, uma casa diferente, costumes diferentes, rejeições que ele sofreu, porque ele não era o filho legítimo ali, neto legítimo do faraó. Então Deus não anulou a personalidade de Moisés, as fraquezas, o temperamento, porque Deus exaltou Moisés. Não, ao contrário. Isso acontece conosco também. Às vezes você vê a gente, eu como um padre, às vezes eu vou pregar num evento grande aqui na Canção Nova, Deus age, uma graça que vem, as pessoas escutam a palavra, né, através do padre, mas Deus sabe, só Deus sabe a luta interior para estar ali. Às vezes se sentindo pequeno, se sentindo inadequado, com os medos próprios, porque Deus não muda, não faz você deixar de ser pessoa, porque Ele está te usando, você continua sendo uma pessoa humana. E a frustração pode ser sinônimo de espinho na carne. Quantas não são as frustrações que eu e você amargamos no coração, trazemos no peito? Frustração talvez de querer ter um bebê e não poder engravidar, né? Que dor, quantos casais sofrendo com isso? A frustração de não ter passado num concurso, de não ter um bom emprego, de não ter uma boa vida financeira. A frustração de não ser reconhecido, não ser valorizado, não ter o seu trabalho reconhecido, valorizado. A frustração de não ter conquistado as suas metas. A frustração de não ser formado do jeito que você gostaria, de não ter a mesma profissão do seu irmão, de ver todo mundo bem em algumas áreas e você não, de não ter casado, não ter encontrado a pessoa certa. São inúmeras as frustrações. Cada um pode nomear a sua, né? São espinhos na carne. São espinhos na carne, sabe? Que todos nós temos que lidar. O insucesso, como eu disse, financeiro, o perceber as nossas más tendências e fraquezas. Se você tem uma má tendência de caráter, afetiva, sexual, ela não vai desaparecer porque você é cristão. Pelo contrário, ela vai ser o trampolim para a sua santidade. Lutando para fazer a vontade de Deus, para não corresponder a essa má tendência, você vai agradar a Deus, você vai se santificar. Mas veja bem, são muitas as frustrações. E a palavra frustração vem do latim frustratione,
que significava uma sensação de incapacidade diante dos desgostos sofridos, diante dos obstáculos difíceis de ultrapassar e que nos impedem de chegar onde desejamos, né? A frustração ocorre quando identificamos um erro entre aquilo que a gente projetou alcançar e aquilo que realmente aconteceu, né? Outra definição de frustração é um sentimento que enfrentamos quando as nossas expectativas são quebradas e algo não sai como esperado. Esse sentimento pode ser gerado pelas coisas mais simples, como tirar uma nota baixa, por exemplo, né? Ou também por coisas mais complexas, como o fim de um relacionamento, o ser rejeitado por alguém, se era casada, a pessoa te abandonou. A frustração de estar lidando com uma depressão, todo mundo indo para frente, parece que a sua vida parou, está indo para trás. A frustração de um transtorno bipolar ou de ansiedade. É preciso ter humildade para colher esse espinho na carne, porque isso que mais te fere também pode se tornar o que mais te salva. Se você não para nisso, mas se você usa isso como um trampolim para chegar mais perto de Deus, para se achegar a Deus. E veja bem, até Deus não resolver isso, essa frustração, essa causa de dor, não deixe isso te amargar, sabe? Não deixe isso te entristecer. Não permaneça fixado na sua frustração, mas permaneça fixado em Deus, fixada em Deus. Se você vive em torno da sua frustração, eu não tenho bebê, minha irmã tem, minha prima tem. Se você vive fixado em torno da sua frustração, toda essa depressão, você não vai ser feliz. O centro da sua vida não tem que ser a sua frustração, sabe? O centro da sua vida tem que ser Deus. Foque-se nele e no que ele está fazendo. Mesmo que você esteja ainda lidando com frustrações, foque-se em Deus. Ele continua no trono, Ele continua trabalhando, Ele continua sendo fiel. Isso dá esperança pra gente, porque olha, muitas pessoas na Bíblia lidaram com frustrações, muitas. Frustração de não ser o que você gostaria de ser. Eu queria ser mais inteligente, eu queria ser mais bonito, eu queria ser uma pessoa diferente da minha família, especial, um gringo que nasceu aqui. Mas o tempo vai te convencendo que você é mais do mesmo, você é o que você é o que a sua família é, você é o que a sua realidade te apresenta. Claro, você vai lutar para superar todas essas realidades, mas é o espinho na carne, é o dia a dia, é a dificuldade do casamento, sabe? Não espere Deus tirar todas as suas frustrações, todas as suas gagueiras, né, com Moisés, para então você poder ser feliz, sabe? A gente tem que aprender a ser feliz com o que a gente tem, com a frustração que você tem. Ela não é o centro da sua vida, Jesus é. E se Deus não tirou essa frustração, talvez não seja por acaso, sabe? Ele quer que você caminhe com isso por um tempo, para isso te santificar. Ele quer que você aprenda a ser fiel, mesmo com essa frustração, sabe? Aprenda a ser feliz com essa frustração e a ser fiel, para que assim Ele te confie mais. Agora, não permita que a sua frustração defina você e dirija a sua vida. Deus está dizendo para você: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Eu vou manifestar o meu poder na tua fraqueza. Tem gente que acha que para ser feliz tem que estar tudo perfeito, uma família perfeita, sem depressão, sem ansiedade. Não. É na sua fraqueza que Deus se manifesta. É aí, na sua circunstância, que Ele está com você, você sentindo essa dor, né? No coração, sabe? E nós só vamos crescer, gente, de fato, com alguma pressão, se a gente exercitar os músculos da nossa fé, os músculos espirituais. Então a nossa fé e o nosso caráter crescem apenas nos momentos difíceis. Então, se você vive uma frustração, não fique parado nisso, olhe para Deus. Ele continua no trono, Ele continua te amando, Ele continua tendo coisas lindas para a sua vida. Talvez você esteja pensando hoje: se eu não tivesse nascido nessa família, se eu não tivesse tido aquele pai, aquela mãe difícil, se eu não tivesse tido aquela infância, se eu não tivesse sido abusado, se eu fosse mais bonito, se eu fosse uma família rica. Deus está na sua realidade. E o que Ele permitiu, muitas vezes tem um propósito que você e eu não conhecemos. Mas Ele sabe o que está fazendo. Ele não para de trabalhar e de te amar. Então, aceite as suas frustrações e não deixe que elas te definam. Quem te define é o amor de Deus. Olhe para Deus e vá para frente, porque Ele nunca desiste de você.